Quais são os 3 pilares de um sistema de gestão de medição? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou o Márcio, da aula na Metrologia. Você está no Metrologia na Prática, um canal orientado e criado para você, que atua com metrologia, medição, direta e indiretamente, ou que é um entusiasta da área. Bom, quando nós falamos em sistema de gestão de medição, nós temos 3 pilares. E esses 3 pilares é que vai efetivamente nos trazer, ou seja, toda a confiabilidade metrológica do processo. E quando nós falamos em confiabilidade metrológica, nós não estamos falando somente dos instrumentos de medição, mas estamos falando também do processo. Então, quando nós falamos em confiabilidade metrológica, não só na indústria, mas no ambiente médico hospitalar e outros, nós estamos falando dos instrumentos e dos processos que estão envolvidos ali. Okay? Bom, se esse assunto ele é interessante para você, se faz sentido, deixe o seu like, comente, se você já possui um sistema de gestão implementado, e se você não possui um sistema de gestão implementado, se você pretende efetivamente implementar um sistema de gestão de medição na empresa que você trabalha. Ok? Bom, vamos agora falar dos 3 pilares de sistema de gestão de medição. O primeiro pilar está relacionado aos requisitos metrológicos do cliente, ou seja, aos requisitos metrológicos do processo. Nesse caso, nós temos o valor nominal do processo, que você está produzindo, você tem ali o valor nominal, e você tem os limites de aceitação do que você está produzindo, que é o critério de aceitação. Ou seja, o quanto para mais ou para menos, efetivamente, o que você está produzindo ele é aceitável. O segundo pilar está relacionado às características metrológicas do instrumento de medição. E são características metrológicas do instrumento de medição: faixa de medição, resolução, sensibilidade, erro fiducial, enfim, E, obviamente, o erro, aqui o erro nós assumimos como erro a tendência do instrumento, o valor mediano que nós obtemos durante a calibração, e principalmente a incerteza da medição. Aí vem um ponto muito importante, e vamos abrir aqui um parênteses no assunto sobre isso, sobre a questão da incerteza. Vejam, a incerteza é a dúvida que nós temos em função das todas as medições que nós executamos. E ela representa a dúvida que se tem com relação àquele ponto central que nós identificamos. A incerteza de medição, ela te dá os limites, dentro de uma probabilidade, de onde o erro do instrumento está. Ou seja, onde está o erro do instrumento? Em algum ponto entre os limites da incerteza de medição. Ninguém sabe onde. Ou seja, o que é mais importante? Conhecer o erro ou a incerteza? Utilizar o erro ou utilizar a incerteza? É utilizar a incerteza da medição. A incerteza da medição é o ponto-chave para que você possa verificar se o instrumento está adequado ou não a determinado processo. Ok? Fechamos o parênteses e voltamos aqui ao ponto. Então, ou seja, o segundo pilar são as características metodológicas do instrumento de medição. E o terceiro pilar, terceiro e último pilar, é efetivamente a comprovação metrológica, que nada mais é do que verificar quais instrumentos podem ser utilizados em um determinado ponto do processo a execução de uma determinada medição. Então, basicamente, o que você faz é conhecer os requisitos do processo, ou seja, principalmente o seu critério de aceitação. Então, você tem aqui o critério de aceitação. Você tem os requisitos metrológicos do instrumento de medição, principalmente a incerteza. Então, você tem os requisitos metrológicos do processo aqui e a incerteza aqui. E aí você vai fazer a verificação, você vai juntar isso aqui e verificar se a incerteza ela cabe aqui dentro. Se couber, ok. A grande questão é que você precisa não só documentar, mas fazer todo um processo de verificação. Ou seja, para um ponto, e aí está o grande ponto, aí está a grande questão quando você fala em sistema de gestão de medição, Você tem um ponto de medição do processo. E você tem N instrumentos. Desses N instrumentos, eles podem ser instalados ali. Mas qual instrumento você vai instalar? Esse é o ponto-chave. Você precisa efetivamente determinar quais daqueles instrumentos são mais estáveis, qual o nível de estabilidade você precisa, qual é a incerteza de medição que você precisa. Então, é um estudo que você precisa fazer para que você defina efetivamente quais daqueles instrumentos estão aptos para aquela etapa do processo. E aí sim você utilizá-los.
Aqui é o terceiro pilar. Ok? Então, deixe nos comentários, mais uma vez, se você tem um sistema de estudo implementado, se você faz esse tipo de estudo, né? E se você não faz, se você tem interesse em fazer, ou como você pretende fazer. Ok? Deixa seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito, ok? Grande abraço e a gente se fala. Até mais.